Eu queria pedir ao vereador Louro para fazer a leitura da lei orgânica. Em seguida, César, regimento interno. Dudu, texto bíblico. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do senhor presidente, aos colegas vereadores, aos internautas e a toda a assistência que está aqui na pessoa do Assis. Senhor presidente, do regimento interno dessa casa de hoje, da sessão de número 5, do presidente ou da presidenta da Câmara Municipal. O artigo é o de número 5, que diz: designar a comissão especial nos termos regimentais sobre servidores e as indicações partidárias. Inciso 6º, mandar prestar informações para, por escrito ou expedir certidão requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação. Inciso 7º, realizar audiência pública com entidades de sociedade civil e com membros da comunidade. Inciso 8º, administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo livrar os atos pertinentes e a essa área de gestão economizar ao Tribunal, encaminhar ao Tribunal de Contas do município até o dia 10 de abril de cada ano o balanço geral da Prefeitura referente ao exercício anterior. É o que temos hoje, senhor presidente. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência, para aqui presentes, convidados, se sintam todos cumprimentados. Também nossos internautas, meu bom dia. Regimento interno, capítulo 3º da Secretaria. Artigo 47º. A Câmara disporá de uma secretaria para o registro e controle de toda a sua documentação, tais como: primeiro, correspondência recebida. Segundo, correspondência expedida. Terceiro, arquivo. Quarto, controle de portarias. Quinto, quadro de pessoal. Sexto, documentos da contabilidade. Sétimo, prestação de contas. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Bom dia a todos. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Eu queria pedir ao vereador Luiz e ao vereador Dudu para conduzir nosso amigo e pastor Jesus Cristo aqui em nosso plenário. Dando continuidade ao nosso trabalho, antes dos pronunciamentos daqui do nosso pastor, o vereador Luiz queria fazer um pronunciamento antes de suas palavras.
Bom dia, senhor presidente, os membros da casa, as pessoas que estão presentes aqui na plateia, pastores, membros de igrejas, algumas pessoas representando a sociedade civil. Senhor presidente, também os internautas que nos escutam. Bom dia, pastores e os irmãos, em nome do pastor José Cristo. Eu pedi que ele se fizesse presente em virtude de um projeto de lei do legislativos que vamos colocar aqui nessa casa, que esse projeto não era só interessante eu fazer uma explanação do que se trata, mas gostaria que os irmãos também fizessem. Era até interessante que tivesse um padre, tivesse um espírita, e outras pessoas mais se sintam convidados para falar, para opinar, até porque aqui é a casa do povo, aqui é onde tem que se ter os debates, aqui é onde tem que chegar-se um consenso que é melhor para a nossa sociedade. Uma explicação racional e lógica do que se trata. O projeto proíbe as atividades pedagógicas que visem reprodução de conceito da ideologia de gênero na grade de ensino da rede municipal e da rede privada de Quixadá e das outras providências. Artigo 1º. Fica terminantemente proibido na grade curricular da rede municipal de ensino e da rede privada a disciplina denominada ideologia de gênero, bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a sexualidade dos alunos ou que tente extinguir o gênero masculino ou feminino com o gênero humano. Segundo, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Então, assim, senhoras e senhores, está bastante em voga. Eu entendo que na escola foi feita e sua função primordial é ensinar português, ensinar matemática, ciência. A questão da sexualidade é outra coisa. Entendo bem, não estamos aqui com esse projeto que eu estou botando, que vai passar pelo crivo da casa, poderá ser aprovado ou não, mas não estamos atacando nenhum grupo sequer, porque às vezes as pessoas gostam de distorcer, tirar palavras do contexto para se usar como pretexto para atacar ou denegrir a imagem de uma pessoa. Tá certo? Então, eu entendo que a escola é assim. Não é obrigado os pais da casa comungar com isso aqui, mas como cristão eu entendo que homem é homem, mulher é mulher, e na escola os nossos filhos não devem ser direcionados a ter uma posição sexual diferente ao qual ele nasceu. Ele vai ter livre-arbítrio com relação a isso aí, não importa quando seja, mas jamais ser influenciado. Muito obrigado, quero passar aqui o projeto aqui, para que os irmãos possam ver, e que alguém queira fazer uma pergunta ou discutir, esse é o momento. Obrigado, senhores. Com a palavra, pastor José Cristo. Senhor presidente, só uma questão de ordem, antes de falar, eu esqueci de dizer que esse projeto todos podem se inscrever, entendeu? Todos podem se inscrever, não, viu? Você é da casa. Tá certo. Um bom dia para todos os presentes a esta sessão, os que nos acompanham através da internet. E é um prazer estar aqui, a convite dos vereadores Marlim e Luiz, não somente a minha pessoa, mas boa parte da liderança evangélica de Quixadá aqui presente. Cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Ivan,
o vice-presidente, o vereador Darlan, o secretário, o vereador José Maria, e a todos os que compõem essa magna casa. É uma alegria, uma satisfação podermos estarmos no momento desse de construção, de forma coletiva e participativa, ouvindo todas as vozes, porque sabemos que o conceito primordial de laicidade do Estado, ela pressupõe a coexistência de todos os atores, e não somente apenas um, ou a imposição através de algum tipo de legislação ou de alguma lei que, porventura, venha a ser aprovada. Está nas discussões do dia, no tema, na verdade, das grandes discussões do ponto de vista ideológico, a questão da ideologia de gênero. Convém salientar que os países escandinavos, principalmente Suécia, Suíça, Holanda, Dinamarca, enfim, foram os que primeiro, a própria Polônia e tantos outros países de primeiro mundo, foram os primeiros a puxarem a discussão da ideologia de gênero. E estes mesmos países, com inúmeras pesquisas na Inglaterra, na França, até nos Estados Unidos, já estão fazendo o caminho contrário. Quando, na verdade, aqui na nossa nação, a questão da ideologia de gênero tem sido a vedete da afirmação das minorias, como se estas minorias não gozassem do que a jurisprudência brasileira afirma, e convém salientar que do Império para cá, mais de 250 mil leis principais foram aprovadas em nossa nação. E o escopo jurídico da nossa nação está fundamentado em mais de 6 milhões e meio de leis em todas as esferas já aprovadas do Império até aqui. E o que é interessante observar, e eu vim recentemente, na verdade está com uma semana, que eu pude participar de um encontro com esta temática e pude ouvir algumas das vozes conhecidas a nível mundial quanto a essa pesquisa, biólogos, cientistas, como o cientista Woz, o cientista Eberlin e tantos outros especialistas, doutores e pós-doutores nessa área. E nós sabemos que pela biologia é X, X e XY. O que está em voga em discussão é uma discussão filosófica e ideológica, no sentido de trazer, na verdade, algumas outras configurações. Recentemente, um deputado estadual por Nova York fez a sua saudação, apresentando os 37 modelos de gênero que a cidade de Nova York reconhece. Causou cansaço e muitas ovações negativas na plateia. E o que ele disse no final foi o seguinte: eu estou aqui, na verdade, cumprimentando o que vocês criaram. E se vocês criarem e agora não querem, é uma questão de vocês e não nossa. Então, nós temos, na verdade, que compreender que discussões filosóficas, ideológicas, elas são necessárias, tá certo? Agora, que nós não podemos é que o Estado venha cooptar essa questão, tá certo? De uma forma doutrinária e pior, muitas vezes apresentando apenas uma versão dos fatos, o que realmente fere completamente no Estado Democrático de Direito o princípio da laicidade. E outra coisa, as vozes discordantes, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser, na verdade, compreendidas. Um outro fato a se observar é que a teoria da ideologia de gênero se iniciou com a pesquisa de um determinado cientista e que pegou, na verdade, um casal, dois irmãos gêmeos, e que, numa determinada trajetória da vida deles, um deles veio a ter dúvidas quanto à sua masculinidade. E aí o que acontece? Aquele cientista propôs a alteração, na verdade, da genitália daquele menino. Quando ele cresceu, chegou à adolescência, e com todas as dificuldades, todas as suas perturbações que o afligiam, na verdade ele tirou a própria vida, suicidou-se. Então está aí a gênese do que hoje se chama ideologia de gênero. A definição exatamente... O que é interessante nós observarmos que há uma discussão em que o pêndulo ele está exatamente tentando inverter os fatos. Por exemplo, os nossos adolescentes de 16 anos de idade, eles podem escolher votar, e votamos há um ano atrás, em mais de 60 mil vereadores que foram eleitos a nível de Brasil, e mais de 6 mil prefeitos, 6 mil vice-prefeitos. Mas esses mesmos adolescentes, eles não podem assumir para si, por exemplo, quando cometem algum delito de natureza grave, como homicídio, latrocínio ou alguma outra coisa parecida.
Já foi aprovada a famosa lei da palmada, em que os pais não podem corrigir. Havia muita agressão, é verdade. Mas nosso pai, eu pelo menos, na verdade, se eu corrigir o meu filho algum dia, ele quiser me denunciar, enfim, eu serei enquadrado pela referida lei. Eu não posso corrigir o meu filho, mas pasmem, está tramitando um projeto a nível federal, no sentido de dizer que as crianças, a partir dos 8 anos de idade, já terão autonomia, autoridade para decidir que gênero elas querem ter. 2 pesos e 10 medidas. A nobre Assembleia e aos que estão a nos ouvir aqui através da internet. E outra coisa, usa-se muito como avatar, por muitos escritores, blogueiros, jornalistas a nível de Brasil, a questão da discriminação, enfim, homofobia, e que a comunidade evangélica é retrógrada. Aliás, tivemos agora a Semana da Diversidade aqui na nossa cidade, em que uma das palestrantes diz que a causa da discriminação racial no Brasil é a presença da comunidade evangélica. Lê do engano. Se a plateia que me escuta aqui e através da internet não sabe, a comunidade evangélica do Brasil é a que detém a maior quantidade de negros em suas fileiras. Nem os culto-afros representam menos de 10% da quantidade de negros que estão nas igrejas evangélicas. A igreja evangélica no Brasil é a que mais investe nos presídios, na ressocialização dos presos. A igreja evangélica é a que mais investe na alfabetização de pessoas que estão fora da idade. A igreja evangélica no Brasil é a que mais investe em assistência social. E depois vem com a firula idiomática dessa, ideológica, dizer que nós evangélicos somos retrógrados, ultrapassados, reacionários, conservadores. Na verdade, criam isso como um avatar, para criar, na verdade, uma falsa ideia daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. E aí nós somos terminantemente contra toda e qualquer discriminação. Nós, evangélicos, somos contra toda e qualquer discriminação. Se fôssemos, por exemplo, discriminadores, o primeiro país a produzir uma vacina gratuita e de qualidade para os aidéticos foi o Brasil. E quem propôs e quem aprovou e quem patenteou foi um católico. Onde está a discriminação? Em 21 de março de 1521, Martinho Lutero, o ícone da Reforma Protestante, que agora completamos 500 anos, dia 31 de outubro, ele disse aos príncipes alemães reunidos ali naquela manhã, ele disse: é dever do Estado, abre aspas, é dever do Estado dar uma educação de qualidade, pública e gratuita. Qual é a propaganda dos nossos governantes a nível de Brasil hoje? Uma escola gratuita de qualidade pública para todos. E ele disse mais, voltando para Martinho Lutero, que a ignorância só satisfaz a Satanás, o inimigo das nossas vidas. E que a inteligência e a sabedoria procedem de Deus. E dizia ele naquela época: cabe a vocês, príncipes alemães, criarem um tributo, ou destinar os tributos já existentes, para que uma parte seja destinada para a educação dos nossos filhos. Quero dar um outro exemplo, fecha aspas. A universidade que há 20 anos está no topo, é considerada a melhor universidade do planeta, a Universidade de Harvard. Por que leva esse nome? Porque um pastor puritano chamado John Harvard, ele vinha fugindo da Inglaterra, porque estava sendo perseguido ali por causa de sua fé, nas querelas religiosas que houveram na Europa no pós-reforma. E aí o que acontece? Ele diz: eu tenho que fugir para uma terra que me dê segurança. E então ele veio para a comunidade dos irmãos de Plymouth. E de lá, na verdade, iniciou um trabalho onde hoje é a Big Apple, ou a cidade do mundo, Nova York. Mas como ele veio muito rico, e que é interessante observar que aquele pastor, quando ele chegou na América, a sua fortuna representava metade do PIB de todas as colônias americanas. E ele disse o seguinte: não há como eu deixar essa riqueza para os meus filhos. Destinarei 1/3 da minha riqueza para os meus filhos. O outro terço da minha riqueza retornarei à minha nação, mesmo ter sido expulso de lá e perseguido, para que a ciência e o conhecimento prossiga na minha terra. Mas, então ele estava, na verdade, no condado,
tá certo? Aonde se iniciou a Universidade de Harvard, e ele disse, e o último terço dos meus recursos serão destinados integralmente para que essa escola primária, um dia, são palavras dele, um dia seja reconhecida como o maior centro de pesquisa do planeta. E a Universidade de Harvard, nos últimos 20 anos, tem sido considerada a melhor universidade do planeta. Nós não somos reacionários, nós não somos conservadores, mas quando a questão pende para o campo ideológico e filosófico, e não para a ciência, enfim, para a comprovação científica, nós temos que defender aquilo que nós cremos, tá certo? E digo mais, durante a minha fala aqui, sequer, a não ser agora, eu citei Bíblia Sagrada, porque outra discriminação que é feita contra nós evangélicos é que nós, quando entramos numa discussão, só discutimos, na verdade, do ponto de vista bíblico. Quem foi que disse isso? A segunda vez que eu estou citando em todo o meu discurso aqui neste plenário. Nós, na verdade, temos a Bíblia como o livro da nossa vida, e de fato o é. A Bíblia Sagrada tem sido o esteio de toda a civilização ocidental. É bem verdade que as novas filosofias nos nossos dias querem rivalizar, mas já rivalizaram um dia e não venceram, e nós aqui estamos de pé. E diante desses nobres vereadores dessa casa legislativa, se eu não estiver enganado, é a 56ª legislatura, porque teve períodos que foi de 1 de 2 anos aqui, se eu não estiver enganado, se eu ouvi errado, me desculpem, mas eu acho que a 56ª legislatura desta casa, vocês têm a possibilidade, caros vereadores, de apresentarem, na verdade, aquilo que vocês creem, veem e percebem. E aquilo que for ordeiro e progressivo para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Uma outra coisa interessante, reconhecemos o ambiente escolar como um ambiente profícuo para a produção, na verdade, para a criação de seres humanos, que por sua vez serão proativos e propositivos para a nossa sociedade amanhã. Agora tem que ter regras claras, estabelecidas. Não é porque eu creio numa determinada visão que agora eu leio polarizar, verticalizá-la e dizer esta é a única fórmula de visão e de interpretação do mundo. Nós não podemos agir dessa forma. Conversando com um professor doutor de uma determinada faculdade, ele foi até quem, na verdade, conseguiu aprovar um mestrado agora, tá certo? E eu conversei com ele, conversamos de forma salutar, numa discussão boa e construtiva, e dentro do mestrado que foi proposto, pelo menos para a minha área, que é a história, era exatamente a interpretação do mundo a partir de uma ótica ideológica. E eu peguei eu falando com aquele professor, eu disse, essa é a única visão de mundo que o mundo tem, com 7 bilhões de seres, com uma série de pensamentos divergentes. Esta é o único modelo que a academia encontra para a interpretação do mundo e dos fatos que nos cercam. Eu disse, professor, a academia está sendo, na verdade, bitolada, a academia está sendo enquadrada, a academia é um lugar por excelência para discussão e difusão de ideias, e não a normatização dogmática de apenas uma visão de mundo. E aqui fica a nossa observação quanto a esse projeto de lei, e cremos que seja necessário salvaguardarmos as gerações do tempo presente, para que no futuro nós tenhamos uma sociedade, uma geração equânime, orientada, educada e crescente. Porque muitas vezes nós discutimos, vamos deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas será que estamos construindo bons filhos para o futuro desse mundo? Eis a questão. E aí fica a observação, não sei também, não me disseram quanto tempo eu tinha. Você sabe, pastor é gente que gosta de falar. Enfim, mas eu quero, de antemão, já agradecer, não quero ser enfadonho nem cansá-los, mas cremos firmemente que essa é uma discussão válida e que sejam ouvidos de mais atores da sociedade. Isso não proíbe sobre hipótese alguma, tá certo? Aliás, o conceito de democracia é uma herança da Reforma Protestante. O conceito de liberdade de expressão é uma herança da Reforma Protestante. Quer queiramos ou não, concordemos ou não. E o abono salarial, o seguro-desemprego, a própria ideia da carteira assinada é uma herança da expressão wesleyana na Inglaterra. Pode ter sido, estudemos um pouco a história, que nós vamos saber, na verdade, que os reformadores estavam na dianteira desse processo. Uma outra coisa interessante, aí eu encerro, é que a igreja evangélica, ela não foge ao debate, ela não foge à discussão. E proporemos, sim,
quando despertados, como estamos sendo agora, para que tenhamos uma sociedade ordeira e progressiva. E também sabendo, como já disse em outros momentos, que nós vivemos em um ápice da celebração dos direitos, mas nós muitas vezes esquecemos nossos deveres. E aí cabe a nós observarmos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, o que podemos fazer. E essa Casa Legislativa, ela vereador Ivan, presidente desta casa, esta casa que Vossa Excelência preside é de fundamental importância para trazer a população para essas discussões, vereador Marcelo Ventura e os demais aqui que estão, para trazer a discussão para essa casa, com todos os atores, setor público, setor privado, intelectuais, enfim, a igreja, seja ela católica ou protestante, seja espíritas, ateus, a administração pública, enfim, todos os atores reunidos e discutindo e debatendo para chegarmos a um denominador comum. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que formamos o Conselho de Líderes Evangélicos de Quixadá, agradecemos a oportunidade facultada. E, por fim, já encerrei a parte dessa questão da ideologia. Vai aqui, na verdade, duas observações. Primeira, quanto à questão do mural pintado ali no Centro Cultural. Tudo aquilo que o homem consegue impor alguma imagem, tá certo, ou produzir, é considerado arte. Quanto a isso, ninguém discute. Embora haja arte de bom e de mau gosto, a meu ver. E aí a interpretação subjetiva depende de mim e não daqueles que me escutam somente. E aí o que acontece? Mas a grande questão tivemos o grafitismo de imagens que mais depreciaram a ideia da mulher e de um relacionamento do que mesmo a certeza e a afirmação de alguma liberdade ou desejo de respeito. Então fica aqui a nossa crítica contundente, foi colocada em via pública e conforme se consta, sem autorização de quem de direito para autorizar ou liberar, e isso é grave, e que essa casa, na verdade, desperte essa discussão, para que seja adaptado, para que seja removido, enfim, tá certo? Para que nós tenhamos, na verdade, a celebração da cultura em sua essência, na sua mais pura essência, e não apenas uma expressão, na verdade, de crítica, de vitimismo, e que precisamos, na verdade, termos consciência. O segundo é que nesse mesmo evento houve uma crítica contundente dizendo que a comunidade evangélica era a responsável por alguns níveis de discriminação, inclusive racial. Tá certo? E aqui nós nos colocamos totalmente contra estas inverdades. Quando a mentira dá a volta ao mundo, já disse certo pensador, a verdade calça a sandália para desfazer o que a mentira anunciou. Então, isso não é verdadeiro, não condiz com a realidade. Nós temos lideranças negras, tá certo? No nosso meio, embora seja predominantemente branca, é verdade, mas cremos e sabemos, aí sim vou citar pela quarta vez a Bíblia Sagrada, como disse Paulo escrevendo uma de suas cartas, em Cristo não há distinção, se homem ou mulher, se livre ou escravo, porque todos nós somos livres em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, muito obrigado. Obrigado, pastor, pelos seus esclarecimentos, pelas suas palavras. E queria perguntar aos vereadores se algum quer fazer alguma pergunta, alguma explanação, algum discurso. Fica à vontade. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta ao pastor. Com a palavra o vereador Marlene. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a mesa, a casa, nossos colegas vereadores, plateia. Bom dia a todos. Na realidade, senhores, o que o nosso país está querendo fazer é transformar o país numa realidade que não existe no nosso mundo. Não existe, pastor. Não existe. Nós temos várias pessoas morrendo hoje no leito dos hospitais porque não tem o acompanhamento jurídico dentro da sociedade brasileira. Morrendo um amigo por falta de uma cirurgia, até mesmo de urgência como de coração,
Nós não temos um exame adequado, financeiramente muito pior. Aí, enquanto isso aqui, querem generalizar uma situação normal. No país que nós vivemos hoje, ficará normal se nós deixar. É fácil. O homem querer ser mulher, chegar nos filhos e fazer. Por quê? Porque é imoral, pastor. É imoral. Enquanto várias pessoas, pai de família, perde a vida porque não tem condição de fazer uma cirurgia. Por mais simples que ela seja. A dificuldade é grande. Então não cabe nós deixar acontecer uma imoralidade dessa. Não que a gente queira fazer diferença, não que a gente ache que fulano não tem direito de ser o que ele quer, mas eu acredito, senhores, que quando você tem entendimento da vida, o que você quer, você é. Mas Deus deixou você ver o mundo do jeito que você é. É um absurdo. A lei do aborto. Meus irmãos, foi gerado. É a vontade de Deus. Não é o homem que vem e dizer que é legal abortar. Eu acredito, senhores, parabenizar pela presença de todos aqui e dizer que é o seguinte: nós não estamos aqui para criticar nem A nem B. Nós já estamos aqui para informar a população que nós somos de acordo com a situação do mundo. Se você veio ao mundo para ser homem, é normalidade. Se você veio para ser mulher, é normalidade. Aí joga-se um projeto desse, aí ficam direcionando de outras formalidades, como se a gente tivesse preconceito. Não, nós não somos preconceituosos. Nós estamos querendo evitar, senhores, é uma situação que não existe no mundo que nós vivemos. Então eu gostaria de registrar nesta casa que nós não somos a favor do que estão querendo que seja feito. Nós somos a favor de uma comunidade, de uma população saudável e de bem-estar para todos. Muito obrigado e um bom dia. Continue a discussão com a palavra. Senhor presidente, coincidentemente, ao sair do colégio agora, fui procurado por um professor do IFCE, que tem filho no CACD, mas ele procurou não como diretor da escola, porque eu era vereador. Onde é que nós estávamos, que aceitavam aquilo ali em praça pública, aquelas figuras. E tem gente que questiona, no meu entendimento, se aquilo for cultura, onde fica a depravação da prostituição, da indecência e da imoralidade. E ele me advertiu, cuidado, que vou trazer a discussão para dentro da escola municipal. Duvido que entre no CACD. Que a escola tem outros valores para resgatar. Tem outras questões. A ideologia de gênero, o próprio aluno se descobre que sai de uma série, dentro da área de ciência. Não precisa de ninguém estar dizendo que você vai ser isso ou aquilo. Então, existe uma preocupação, porque ainda tem as pessoas, a família, ainda existe. E ninguém pode estar também aqui ferindo, atacando de frente com a família, os valores morais, tá certo? E eu estou mostrando isso aqui porque coincidiu exatamente com vocês aqui, esse pai no colégio, hoje reclamando e perguntando qual a atuação dos vereadores nesse campo. Era isso que eu queria colocar aqui, e ter essa preocupação das famílias. Obrigado, vereador, pelas suas palavras. Continua discussões. Com a palavra, vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais vereadores, plateia, e bom dia a todos os presentes. Queria cumprimentar aqui, na pessoa de toda a igreja aqui presente, o pastor G. Cristo. E, assim, eu queria deixar registrado, queria dizer que é um prazer receber a todos. E, assim, queria deixar apenas registrado aqui que eu também não concordo de maneira nenhuma. Quando cursei a faculdade, cursei a odontologia, e a gente, em uma das cadeiras da odontologia tem a psicologia, né? E durante essa cadeira a gente vê e a gente aprende muita coisa. A gente vê que a criança, ela tem uma fase que ela vai descobrir o próprio corpo, né? E ela não vai poder fazer uma escolha antes disso, porque ela ainda vai estar se descobrindo. Tem a época, tudo tem a sua época. Então, o que acontece hoje é que algumas pessoas querem influenciar de tal maneira, induzindo antes dessa descoberta, né? Então, eu queria deixar aqui meu apoio e a minha nota de repúdio a essas pessoas. Continua a discussão com a palavra o vereador Darlan. Bom dia, senhor presidente, toda a plateia que nos acompanha, meus companheiros, colegas parlamentares. Quero saudar aqui todos os líderes religiosos aqui presentes, São Mauri, José Cristo e pastor Wellington, e todos que nos acompanham também na plateia, todas as lideranças religiosas aqui presentes. Membros da imprensa aqui, o seu Pio, Jânio Silva, todos os outros que nos acompanham, internautas, meu bom dia a todos. Presidente, esse é um assunto tanto quanto delicado, e eu tenho uma opinião sobre essa matéria que estamos a discutir. Primeira colocação que eu quero fazer é em relação ao descrédito da classe política. Nós temos hoje um descrédito muito grande no meio social, e os políticos, por falta de ação, falta de atitude e de um trabalho a favor do povo, em prol da população, eles procuram a todo momento estar dividindo a nossa população em uns que são a favor da classe religiosa, outros que, por também não ter um serviço prestado e um trabalho digno, procuram se colocar como representantes de determinadas classes, como o grupo LGBT. Outros se dizem defensores dos pobres, outros são nomeados defensores dos ricos, e assim vão dividindo e criando um descrédito muito maior na nossa classe política e no meio da nossa população. Em relação ao que foi falado sobre as pinturas, os grafites feitos lá no muro, foi muito bem especificado pelo nobre pastor que fez o uso na tribuna para explanar do assunto. Do que foi feito, aqui eu acho que é unanimidade, ninguém concorda. Absoluta, a decisão aqui é majoritária de todos os vereadores, ninguém concordou com aquelas ações. Assim também como, muito bem falou o pastor, que foi feito sem ter uma autorização do poder público. Eu tive com o secretário Aldeno, ele não teve autorização da secretaria, também não teve autorização da prefeitura. Eles foi liberado para o evento e eles, por conta própria, chegaram e fizeram lá entre aspas, a arte. Foi falado também que esse grupo era da região sul, lá onde nós muito bem acompanhamos o desastre que teve lá naquela exposição do museu, e eles quiseram expandir, digamos assim, a baixaria que teve lá no museu. Bom, também, senhor presidente, eu quero, já passando esse momento e essa explicação das pinturas lá do muro, mais uma vez dizer que nós somos favoráveis e também dando uma justificativa para que não caia a responsabilidade para quem de fato não tem a responsabilidade.
né? Estamos aqui deixando bem claro que a responsabilidade de ter pintado foi do grupo que estava lá no evento, né? Não se aplica à prefeitura nem à Câmara, e que nós temos que ter muito cuidado para não continuar nessa política de dividir a nossa população. Nós aqui, eu acho que 100% dos vereadores são a favor da família, né? Nós temos que prezar por esse... o nosso maior patrimônio, né, a dignidade, o respeito da família, do filho. E nós, ao preservarmos pela família, dentro das nossas famílias, podem também existir membros da classe LGBT, que também merecem todo o nosso respeito. Mas como é de comum acordo aqui com todos os vereadores, e eu também tenho a mesma opinião, jamais deve ser influenciado. Foi citado aqui pelo pastor, muito categoricamente, falando em termos técnicos, para não ficar tão pesado o absurdo que está sendo feito. Mas nós podemos especificar, detalhar mais para a população entender, falando a linguagem do povo. Então, o que é que está acontecendo? Tem determinado deputado, inclusive, um dos maiores defensores é o deputado Jean Willis, que ele realmente tem esse projeto, né, que tramita lá, e isso aí jamais vai passar, esse absurdo, de que a criança ela pode fazer a sua opção de escolha de gênero. Ou seja, se ela for menino, ela, se eu não me engano, aos 12 anos, ela pode dizer, eu quero cortar, eu não quero mais ter pênis, quero ter vagina. Aí a criança pode fazer essa escolha com 12 anos, mas com 16 ela não pode ter habilitação, porque ela vota em 16, ele acha que... Né, então é um absurdo, é uma aberração esse tipo de projeto. Tá? Então, a gente deve falar na linguagem popular para que o povo entenda algumas aberrações. Porque às vezes a pessoa fala, é preconceito, é ideologia de gênero, mas tem que falar a linguagem do povo, para ele entender o que é que está acontecendo. Então, dizer que essa casa, ela defende sim a família e também deixa registrado o apoio também à classe LGBT, para que diga que a Câmara está tendo preconceito, é homofóbica, jamais. A Câmara sim respeita a vontade, a opção sexual de cada um. É perigoso, porque ele está querendo ir embora do Brasil, ele é Maria do Rosário, se o Bolsonaro ganhar, e aí? Então eles devem rever seus conceitos e principalmente os seus projetos, porque lá estão representantes do povo e eles representam o povo como um todo, não só uma determinada classe. E esse país ele é majoritariamente cristão e tem que respeitar essa classe sim. Então, era essa a minha participação, presidente. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, vereador, pela sua discussão. Com a palavra, o vereador Ticão. Senhor presidente, colegas vereadores, assistente internauta, eu queria comentar em nome do pastor Amauri, que seja bem-vindo a essa casa, todos os pastores. Meu entendimento, o maior mal que traz às famílias chama-se Rede Globo. A Rede Globo veio para destruir a família do nosso Brasil. Sinceramente, hoje eu não mais assisto a Globo. A minha esposa é evangélica e ela me fez ver que realmente, como passou essa última novela, é um absurdo. Essa Rede Globo veio para acabar as famílias de Quixadá. Isso influencia, sim. Totalmente influenciam. É tanto que Quixadá veio parar isso aqui. Quando fizeram essas pinturas lá, é um absurdo, rapaz. Um absurdo. Nossa cidade, uma cidade pacata. Todo mundo conhece todo mundo aqui em Quixadá e vê um negócio desse. As nossas famílias nós temos que ter respeito. Eu sou contra isso aí. Muito obrigado, presidente. É uma coisa que, né, como eu estava aqui perguntando aqui ao Darlan e ao pastor, nesse evento que houve na Praça da Cultura, tanto tinha pessoas daqui como de outros municípios, né, de outros estados, né. Aí nós moramos numa cidade do Sertão Central, onde uma cidade de 80 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é quem,
todo mundo sabe o que se faz da vida, quem é filho do fulano, quem é filho do Beltrano. Aí vem, né, um grupo de outro estado, como do Rio, São Paulo, capitais que você, às vezes um pai tem um filho, quando vem descobrir a realidade de um filho, ele já não pode mais ter jeito nem possibilidade, porque não tem conhecimento nem daquilo que o filho faz, né? Que nós sabemos que quem mora em Rio, São Paulo, capitais grandes, o pai sai de madrugada, chega de noite, quando chega e não sabe realmente o que acontece com a família e nem o que filho faz, é muito difícil. Então nós moramos numa cidade que todos nós se conhecemos, né? Com a palavra o vereador Laércio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, aos internautas que nos acompanham, aos assistentes. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do pastor Zé Cristo, que representa aqui todos os evangélicos aqui da nossa região. É muito importante esse momento aqui na Câmara Municipal, porque nós temos aqui líderes religiosos, doutores da fé, que são designados por Deus para tratar de um assunto muito polêmico e que para muitos dá até medo de falar, porque como se fez com a igreja, né? Houve um distúrbio na hora de querer dizer que a igreja estava, de uma certa forma, sendo contra, estava discriminando. Imagine nós, vereadores, abrir a boca aqui e querer ser contra, né? Um grupo de pessoas que têm as suas ideias e as suas vontades e as suas decisões, né? E numa sociedade que tem a liberdade de escolha, né? Dizer que eu, particularmente, eu sou totalmente contra que seja ensinado nas escolas algo que pode, de uma certa forma, contribuir para o futuro de um ser humano, para crianças. E outros momentos aqui na Câmara, pastor, falando aqui na Semana do Professor, por exemplo, eu falei que a importância que é um professor, que os nossos filhos passam mais tempo na escola com os professores do que mesmo com nós pais, porque nós temos uma rotina, paramos pouco em casa. Aí você analise bem o professor lá na sala de aula, vereador Luiz, educando nossos filhos para que ele escolha a sexualidade dele, uma criança com 8 anos de idade. Então eu acho isso um absurdo, sou a favor do seu projeto, irei aqui votar, não tenho nada contra o pessoal aí, esse grupo de GLBTs aí, que existe em todo o mundo, não tenho nada contra, respeito, sento numa mesa, bato papo, converso, mas não posso aceitar que uma criança seja educada dessa maneira. E também, senhor presidente, quanto àquelas artes, entre aspas, que foram colocadas ali em via pública, eu sou totalmente contra. Existem várias maneiras de expressar arte. Várias maneiras. Eu acho que nós aqui, como Câmara, que representamos a população de Quixadá, representamos também as pessoas, como também representamos as igrejas, nós temos aqui o direito de solicitar, junto aos responsáveis, que apaguem aquilo ali. São prédio público. Que apague, que é muito bonito uma arte grafitada, eu admiro muito, mas por que não usaram outras gravuras? Por que não colocaram a pedra da galinha choca, o santuário, né? Oi? Não, foi colocado em via pública. Em via pública. Colocaram sem... mas faz parte da praça, ali faz parte da praça, né? E ninguém é obrigado a ver o que não quer. Quando está em via pública, você está obrigado a ver. Você está ali, passa crianças, passa adolescente, passa o idoso, que
que eu acho que um idoso passa perto do negócio daquele ali. São pessoas que já têm uma cultura, já uma moral elevada. Rapaz, se sente envergonhado, é constrangimento. Um idoso encontrar uma criança ali naquele espaço. É um constrangimento para o idoso. Entendeu? Então, fica aqui a minha sugestão, senhor presidente, que a Câmara Municipal de Quixadá solicite das autoridades competentes que apague aquele negócio ali. Não é só os evangélicos que é contra aquilo dali, não é só uma meia dúzia de pessoas, não. Aonde a gente passa, como o vereador Damasceno foi abordado, eu fui abordado também. A pessoa perguntou, você não tem vergonha na cara não, vocês como vereador permitiu o negócio daquele dali? É desse jeito que as pessoas tratam, meu amigo, vereador. O vereador, ele é o saco de pancada. O que mantém começa lá em Brasília, tem um deputado lá que defende essa ideologia de gênero. Inclusive eu estive lendo outro dia, parece que ele é patrocinado por um grupo parecido com Ford, uma coisa assim, que vem lá dos Estados Unidos. E ele é patrocinado para fazer isso, segundo o que eu li. Então, por trás dessa ideologia de gêneros, existe um grupo de pessoas, empresários altíssimos, lá dos Estados Unidos, que patrocinam esse tipo de coisa e querem usar as escolas do Brasil para esculhambar mais ainda. Essa que é a realidade. Já exploraram o nosso país de todas as maneiras, agora querem explorar a mente das pessoas, a vontade e o caráter das pessoas. Essa que é a realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, a palavra do vereador Laércio. É uma coisa que é como se diz, pastor. Existe um velho ditado. As maus companhias, né, estimula e faz outros maus exemplos. Então são essas coisas que na realidade acontece, né, e que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita, né, tem que estar muito atento para que algo não venha, né, se expor, né. Eu ainda não vi isso aí lá, mas pelo que me disseram ali no gabinete, que o Marcelo estava me contando, e agora pelo que o pastor falou e vocês estão me falando, isso é um absurdo. Isso jamais pode ficar exposto, uma fantasia dessa, para que passe uma criança que vem da escola, né? Já que a televisão hoje já é algo de muita, né? É do lado do Centro Cultural, Raquel de Queiroz, justamente, né? no Centro Cultural, onde fica ali recebendo as pessoas toda hora, todos os dias. Isso é um absurdo. Com a palavra, o vereador Luiz. Bem, assim, eu pude escutar aqui. Primeiro, eu fiquei satisfeito com a palavra do pastor José Cristo, porque as pessoas podem dizer, não é porque usa a Bíblia é retrógrada, aquela coisa toda. E o irmão não usou a Bíblia para rebater nada. Simplesmente um discurso lógico e racional. Assim como os demais vereadores da casa, eu não tinha falado com relação ali aquelas coisas que foram feitas lá, mas eu entendo que a arte, ela é subjetiva. O que para você pode ser uma coisa boa, para mim pode não ser, ela é muito subjetiva. Agora, assim, eu entendo que se ainda está lá, a culpa é do poder público. Porque já era para ter apagado quando sentiu na segunda-feira, ou para e apaga. Então aí já passa a ser culpa do poder público, que deixou lá. Mas eu quero dizer, por exemplo, quando eu vou a um estádio de futebol, o que eu vou ver lá? Eu vou ver lá bola, eu vou ver as pessoas de bermuda, de calção, camiseta, outras até só de short. Vou ver os jogadores correndo. Lá. Acontece que no ambiente público, não é obrigado a se botar as coisas para você ser obrigado a compartilhar sequer visualmente, né? Aquilo que você vai de desencontro aos seus conceitos. Para eles pode ser arte, eu não tenho nada contra aquele desenho, não.
Mas fizesse dentro de um ambiente fechado, só para eles. Não tenho nada contra, não. Pode ser arte para eles, eu aceito, porque esse conceito de arte é subjetivo. Você não vê, por exemplo, você vai a um desfile de moda, aí de repente vê um cara com a roupa toda espalhafatosa. É o conceito dele. Não, isso aqui é moda. Mas ninguém compra aquilo ali. Né? Ninguém compra aquilo ali. Ah, não sei o que, umas coisas meio estrambólicas. Mas é o conceito dele. É o conceito dele. Eu não posso interferir dentro do conceito dele. Mas a sua ação não pode me obrigar a compartilhar, Marcelo. Agora, se continua lá, a culpa é do poder público. Independente de ser do poder judiciário, que não agiu dentro da forma da lei, independente do poder público municipal, que não agiu para que fosse apagado. Então, agora a culpa é do poder público. De todas as esferas aí. Não tenho nada contra. É arte? Para você é arte? Então pronto, é arte. Para mim não é, respeite o meu ponto de vista. Agora, eu não posso colocar e obrigar você a aceitar os meus conceitos, assim como vice-versa. Então, que a arte ali, o canto foi errado, fizesse só para o grupo, no recinto fechado. Porque, como eu disse, eu vou para o estádio de futebol, eu vou ver aquilo inerente ao futebol. Se você vai para uma igreja, você vai ver alguém cultuando. É inerente àquele ambiente, mas daquele jeito não. Então, o que eu quero dizer é que se ainda está lá, a culpa é do poder público. Está sendo omisso. Obrigado. É o seguinte, eu estou aqui na linha com o secretário de Cultura, Aldene, e ele está me passando o que realmente aconteceu. Nada do evento tem a ver com o município. O evento é do FCE e de um tal de que, Aldene, como é a instituição? Instituto Assum Preto, que vieram de fora e pediram espaço para fazer esse evento. A partir do momento que aconteceu o evento, quando foi de manhã que ele viu lá, como tinha sido feito os desenhos lá, as esculturas lá, ele entrou em contato com o professor, que era responsável pelo evento do FCE, e ele veio, e lá, aonde estava feito as escandaliças, negócio mais certo, como diz o velho ditado, né? Ele mandou que transformassem em outra coisa. Aí pintaram as flores em cima, pintaram outras coisas em cima e, né, e tá dessa maneira. Mas eu disse a ele, estou dizendo aqui a ele, estou aqui na linha junto com ele, que nós íamos tomar providência e vamos apagar todas as pinturas que estiver lá. Né? Ele disse que não tem problema, não é nada do município, apenas pedir o espaço. O evento é do FCE e desse Assum Preto, e que realmente foi quem, né, fez essas coisas lá, esses desenhos no muro. Então, a gente, como disse aqui o Darlan, né, nem o secretário, nem o prefeito jamais tivesse, né, o conhecimento que isso ia acontecer, porque se fosse, ele chegasse, tivesse dito, olha, nós vamos usar o muro para fazer isso, nós vamos fazer uma pintura dessa maneira, jamais o secretário de Cultura, né, ou o prefeito ia autorizar para que isso algo acontecesse aqui na nossa Praça da Cultura. Então, foi uma intuição deles, ninguém tinha conhecimento. O conhecimento que se tinha é que pediram um espaço de um evento que ia ter vários outros grupos de outros estados, de outros municípios, e para vir realmente degrenir a imagem da população do nosso município. Pois, secretário, você está ouvindo tudo o que está acontecendo aqui na Câmara, né, com as pessoas que estão aqui, e quando nós terminar a sessão, nós vamos fazer uma visita aí. Obrigado, meu secretário. Tá ok, valeu, garoto. Pronto, ele disse que está lá para nos receber, e nós vamos pegar um saco de supercal e vamos lá desmanchar. Dando oportunidade ao nosso trabalho, alguém mais? Aí, para os seus encerramentos, nós aqui para o nosso pastor de Cristo. Senhor presidente. Só um minutinho, o senhor César Augusto queria dar uma palavra. Pastor de Cristo, não quero o assunto que, né, foi explanado e
e graças a Deus aí vai ser resolvida essa questão aí das pinturas. Mas eu quero parabenizar, pastor G. Cristo, toda a igreja, pelo evento que houve, né, sábado, um encontro de casais, onde a minha esposa faz parte da igreja, e eu tive o prazer e a honra de participar pela segunda vez, né, foi de 2h30 até 9 da noite, foi um momento assim, maravilhoso, tá certo? Assim, de muita tranquilidade, onde vários oradores, né, fizeram lá a sua oração, o seu trabalho, assim, maravilhoso, parabéns, e que a gente tenha outros eventos, e ter a honra e o prazer, se Deus quiser, de estar presente nos próximos. Obrigado. Só um minutinho, pastor. Aqui o nosso também vereador José Maria queria fazer seus agradecimentos. Na verdade, senhor presidente, demais colegas vereadores, vou ser breve nas minhas colocações, mas parabenizar aos evangélicos aqui que vêm discutir assunto de forma bem diplomática, como o G. Cristo faz com muita diplomacia, uma figura do qual tem uma admiração muito grande. Ele nem sabe disso aí, mas pode ter certeza que quando você começou a falar, eu fiquei aqui toda à vontade, eu achei que você ia passar umas 2, 3 horas aí fazendo aí umas explanações que tem uma importância dentro da nossa sociedade. Eu acho que a família é a base de tudo. Eu não abro mão disso aí, em hipótese alguma, respeito a liberdade de expressão de cada um, mas esse assunto tinha que vir ser discutido aqui nessa casa, para que a sociedade tenha conhecimento que nós temos a responsabilidade de saber separar as coisas, e mesmo porque aqui é a casa do povo, é onde nós podemos discutir. E as pessoas, muita gente pensa que a gente não tem essa responsabilidade de vir discutir as coisas, mas nós temos sim. E ontem o Assis veio pedir para escrever o G. Cristo, que eu fiquei muito satisfeito. Não, vamos, a casa está aberta para todos. E que vocês venha para essa casa, como eu estou falando que é a casa do povo, como realmente é, que sempre venha para a gente discutir os assuntos da sociedade, que isso aí só faz nos engrandecer. Eu não abro mão com relação à família. A família é a base de tudo. Obrigado, vereador. Com a palavra, pastor G. Cristo. Nós queremos agradecer de antemão a todos os vereadores que, de forma aberta, clara, transparente e consciente, aderiram a essa propositura, essa solicitação, enfim, na explanação que nós fizemos. Informando a todos os presentes e aos internautas que nos acompanham, na pergunta que o vereador Laércio fez, quem é o grande patrocinador destes atos a nível mundial, a nível global, é o multibilionário George Soros. Circulou nas redes sociais políticos, por exemplo, da Ucrânia, sendo colocados em latas de lixo. Vocês viram muito, se não todos, a maioria, creio que tenha visto. Quem patrocina esses atos a nível global é George Soros, que tem assento no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e que, por sua vez, por ter muita condição, ele patrocina, ele financia, na verdade, esses movimentos. Não à toa, a apresentação Quir Museu, que foi lá no sul do país, que houve todo aquele imbróglio, enfim, o Santander perdeu 1,5 milhão de anistia através da Lei Ranoir, e também mais de 10 mil correntistas pediram cancelamento de suas contas e ainda estão respondendo aí judicialmente. Lembrando que ali o Quir Museu, tá certo? Foi a iniciativa do Santander, na qual o George Soros é o maior acionista. Então, nós vemos, na verdade, por onde as coisas andam. Nós só estamos vendo, mas muitas vezes não percebemos o que passa por debaixo, nas canalizações. E aí nós temos, na verdade, que trazer essa chamada, na verdade, de atenção a todos, para observarmos e não ficarmos, na verdade, sendo conduzidos, ou mesmo, enfim, perfilados como aqueles que não têm vontade, nem ideia, nem razão, nem raciocínio. Uma outra coisa interessante, é bom que fique bem claro, para que depois os nossos blogueiros não saiam por aí dizendo que a comunidade evangélica de Quixadá é reacionária, enfim, esse tipo de coisa, tá certo? Se aquela apresentação ali de arte,
tá certo? Eu não sou obrigado a concordar. Fosse colocado um ambiente específico, fechado, com indicativas de idade, enfim, uma série de condutas, poderiam colocar o que quiserem. Agora, no local público em que de crianças a idosos transitam, nós não somos obrigados. E confesso, ouvi muitas inquirições, e é bom, na pessoa do nosso presidente e de todos os vereadores que aqui estão, na verdade, ouvi muitas pessoas dizer que era culpa da prefeitura, que o problema era o secretário Aurênio e que a Câmara era conivente com esse negócio. Então, é bom dissociar, mas uma questão também, que já foi falada aqui, nós queremos também só reforçar. Se não foi autorizado, porque ainda permanece lá. Tá certo, então, mas já foi dada a resposta, então, muito obrigado. Nós queremos agradecer. E quanto a acreditar culpa na fé cristã, desde os romanos aos nossos dias, historicamente tem acreditado todo tipo de culpa e de mazela. Mas aí faço minhas as palavras do apóstolo Paulo: quanto menos nos amarem, mais nós os amaremos. Obrigado, pastor, pelas suas palavras, pelo seu discurso, pelos seus esclarecimentos. Muito bom recebê-lo, todos vocês aqui. Você pode ter certeza que a gente fica muito grato pela visita de vocês. Essa casa está à disposição, está aberta para vocês, na hora que precisares, daqui da nossa casa, do nosso auditório, para qualquer evento, para qualquer trabalho de vocês, nós estamos aqui à disposição. E queria dizer a vocês que admiro muito, creio muito em tudo aquilo que vocês fazem, em tudo aquilo que vocês pregam, porque ouvimos palavras bonitas, palavras abençoadas, palavras boas. Eu acho que pouca gente sabe, eu tenho já meus 61 anos de idade, mas eu morei 20 anos no estado do Pará e da Amazônia, Goiás e Mato Grosso, na época mais assim, sabe, e foi aonde eu posso dizer que eu me salvei. Eu sou um crente desviado. Eu fui crente por 10 anos, no estado do Pará, porque todo santo dia eu ia dormir vendo a morte e acordava agradecendo a Deus por estar vivo, porque na época não era de brincadeira, né? Poucos daqui de Quixadá estão aqui para contar a história que esteve lá e que está vivo, né? É porque o negócio não era de brincadeira. E graças a Deus eu era uma pessoa que passava o dia nos garimpos, passava o dia trabalhando, e à noite, nas horas mais difíceis, eu procurava onde tinha um crente, um irmão, para estar lá na igreja junto com ele. E eu tenho certeza que foi lá dentro que eu me salvei e consegui voltar para a minha família. Você pode ter certeza disso. Porque foi uma época muito difícil na minha vida. Fui embora com 16 anos de idade. Então, assim, no auge da juventude e tudo, foi muito difícil. Mas graças a Deus eu estou aqui para contar a minha história. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a esta nobre casa, aos vereadores que nos despertaram a vir aqui, vereador Luiz e vereador Marlim, a todos os nobres edis que estão a cada dia no labor legislativo. Sabemos que não é fácil, as responsabilidades são grandes, mas uma coisa Salomão pediu a Deus, ele disse: eu não tivesse nem riqueza e nem posição, mas sim sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo. Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado, presidente Ivan, e que a palavra de Cristo habite ricamente no teu viver. É o que nós desejamos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, digo eu. Obrigado, meu nome, querido.
Obrigado.